Senhoras e senhores, muito boa noite. É com muito prazer que, a partir desse instante, a Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, apresenta o minicurso Hambúrguer Gourmet. Portanto, uma salva de palmas a todos os professores desta instituição, visitantes e aos futuros profissionais da FAIP. Agora, é com imensa satisfação que eu apresento a diretora financeira e representante da mantenedora Tatiana Alonso Shimizu. Então, pessoal, para quem está presente aqui hoje, tá ok? E para as pessoas que vêm acompanhando as nossas palestras, os nossos cursos, que são abertos, são totalmente abertos à comunidade, eu aqui ao meu lado, a Tatiana Shimizu, é que teve essa ideia de trazer a comunidade para dentro da FAIP através dos minicursos, através das nossas palestras. E com isso, para quem às vezes não tem uma oportunidade de estar aqui dentro da nossa casa durante o ano, durante o mês, durante a sua rotina, então a gente acabou trazendo bastante gente para cá e os minicursos foram um verdadeiro sucesso, tanto que a gente já está em alguns minicursos aí na 10ª edição, mais ou menos. Tá ok? Esse daqui é o primeiro minicurso de gastronomia, de hambúrguer, evidentemente, como eu já tinha conversado com alguns de vocês, né? A gente teve o do Brigadeiro Gourmet também, que foi um sucesso muito grande, né? Todo mundo gostou bastante. E esse de hoje aqui não será diferente. A Tatiana Shimizu, ela também, ela é filha da professora Deise Maria Alonso Shimizu e do senhor Wilson Shimizu. Eles são os mantenedores aqui da instituição. E ela tem um papel fundamental no sentido do acolhimento ao aluno. Então, qualquer pessoa que chega aqui até a instituição e tem algum problema, que precisa de uma bolsa, né, que precisa às vezes até ser indicada para trabalhar aqui na FAIP, a Tatiana está aqui para acolher a todos. É ela que vê essa parte socioeconômica, tá ok? Dos alunos e dos futuros alunos, para que eles tenham a oportunidade de estar aqui com a gente e futuramente ter o seu diploma, ter a sua profissão. Então, ela exerce esse papel aqui de maneira brilhante, já de longos anos, aqui na FAIP. Evidentemente que ela trabalha com os pais aí, já aí algumas, posso falar sem sombra de dúvida, algumas décadas já, apesar de ela ser muito jovem. Tá ok? Então, o que vocês precisarem nesse aspecto, é óbvio que tem outras pessoas que vão atender vocês nesse sentido e vão encaminhar para a Tatiana. Só que ela está aberta para conversar com vocês qualquer dia, qualquer hora, a hora que precisar, e ela estando aqui, e até ela não estando, a gente liga para ela, ela vem, atende, e ela faz isso aí, como ela sempre diz aí para a gente, e até nos nossos grupos de WhatsApp, ela faz isso aí com muito amor, ela faz o que ama realmente, tá? Muita garra, é verdade, eu não tenho nenhum receio de falar isso aí para vocês, não é porque ela está do meu lado aqui não, tá bom? Pessoal, agora então, a gente vai abrir a nossa palestra. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho e assim, em seguida vamos ouvir o hino nacional. Prezados alunos, professores e convidados, em nome da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP, dou por aberto o minicurso Hambúrgueres Gourmet, desejando a todos sucesso e aprendizado a esta comunidade acadêmica. Em pé, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Solicito ao professor Tiago que apresente a bandeira nacional ao centro da sala.
Nesse instante, apresentaremos o currículo do palestrante dessa noite, como também a programação do evento. Chefe Tiago Leandro é docente na Faculdade FAIP, especialista em cozinha brasileira e autoral. Acumula vasta experiência adquirida pelas regiões do Brasil, onde teve a oportunidade de fazer pesquisas e conhecer as culturas. Cria receitas na linha brasileira da gastronomia, sempre valorizando os pequenos produtores. Criador também da plataforma que mais ajuda o produtor brasileiro, o Brasil na Mesa. Tiago também oferece consultoria na região de Marília e mapeia todos os produtores. Já trabalhou em hotéis como, por exemplo, o Grande Hotel de São Pedro e o Hotel Clube Med. Pessoal, em relação à nossa palestra de hoje, eu vou colocar aqui alguns termos que serão abordados aqui durante esta noite, tá? Então vocês vão entender o conceito de mise en place, utensílios, cálculos de insumos e procedimentos de pré-preparo para as produções culinárias. Esse aqui é um diferencial, tá bom? De quem vem para um curso teórico prático, tá? Então vocês também vão compreender os pontos de cocção da carne. Isso aqui vocês alguns vão se surpreender com isso que vai ser exposto para vocês aqui, que é o mal passado ao ponto e bem passado. Tá? Tem bastante gente que ainda não sabe o conceito disso. Fazer blends de carnes, percentual de gordura e tipos de corte. Blend é aquela mistura que você faz aquele hambúrguer, você mistura as carnes, enfim. O professor vai passar tudo isso aí para vocês. Produzir hambúrgueres de carne, usar técnicas de montagem e harmonização dos ingredientes, importantíssimo. Criar cardápios incluindo as guarnições. Harmonizar hambúrguer com cervejas especiais. Pessoal, então, depois de eu passar para vocês a nossa programação de hoje à noite, após o nosso curso teórico-prático, vocês também vão ir para o nosso restaurante universitário, onde vai ser servido o já tradicional coffee break, aqui da nossa instituição, aqui da FAIP. Então, em função do nosso curso de gastronomia, vocês vão ter um delicioso coffee break. Todos vocês, até pela lista que a Letícia está passando, vão receber os seus devidos certificados hoje mesmo, ok? Isso também é um outro princípio aqui da nossa instituição. Curso feito, certificado, merecido, recebido. E também vai ter um sorteio depois do nosso ciclo de palestras. A gente vai sortear uma faca do chefe. Eu só esqueci o nome da faca, o Tiago. É faca inox. Brinox. É Brinox. Eu não guardei esse nome. É uma coisa bastante, inclusive para reforço, tá? Brinox. Bastante legal para vocês, tá bom? E para encerrar aqui, está todo mundo bastante ansioso, eu vou passar a palavra nesse instante ao nosso palestrante da noite, tá certo? Nosso professor Tiago e a professora Natália, que está com ele também, ok? Então, professor, uma boa palestra a todos, muito obrigado, todos tenham um bom proveito aí, tá bom? Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença de todos, né? Algumas carinhas eu já conheço, né? Isso é muito legal porque é sinal que gostaram do primeiro e teve uma confiança e estão aqui de novo. Então isso é super importante pra gente, a gente fica super feliz quando revê algumas pessoas, tá bom? Desculpa do horário, tá? A gente às vezes prefere esperar um pouquinho mais os amigos que às vezes chegam um pouquinho depois do que ter que voltar o curso, né? Às vezes para as pessoas não perderem o que foi passado. Eu vou falar mais ou menos como vai ser o nosso curso antes de entrar nos slides, para vocês já se adaptarem. A gente vai contar um pouquinho da história do hambúrguer, quais são os utensílios que necessariamente precisa hoje para ter uma hamburgueria. A gente vai falar um pouquinho dos blends, como o Ederson falou, a mistura das carnes, né?
E depois que a gente fizer isso, vocês todos receberam uma folha, aquela primeira folha que eu entreguei para vocês, é como se fosse um plano de negócio. A gente sempre traz um planinho de negócio para que não seja simplesmente uma receita de hambúrguer, para que se caso alguém queira sair daqui e queira levar a sério e abrir uma hamburgueria, eu acho que tem mercado para isso. Não sei se todo mundo, a maioria das pessoas, quem mora na Zona Norte, levanta a mão aqui, por favor. Não tem, né, uma hamburgueria para esse lado aqui. Eu não me recordo de hambúrguer artesanal, ou a não ser que abriu esses tempos agora, se alguém souber dizer. Não, né? Então, quando eu falo que tem mercado, é porque tem. Normalmente a gente gosta dos lanches comuns, né? X-tudo, X-salada bacon. E hoje a gente vai explicar para vocês um pouquinho do hambúrguer artesanal e qual a diferença do hambúrguer artesanal para o hambúrguer comum. Eu vou pegar no meu celular, que eu deixei um arquivinho para ler para vocês. Eu achei muito legal e falei, eu vou levar para a gente abrir a palestra. Todo mundo já comeu aquele hambúrguer da Seara, que a gente compra congelado no mercado e deixa dentro do freezer, quando precisa que dá fome, a gente vai lá rapidinho e grelha ele? Todo mundo? Quem não comeu já pegou na mão ou já viu alguém comendo ou na casa de alguém, né? Eu vou ler para vocês o que tem dentro desse hambúrguer. Eles começam assim: carne mecanicamente recuperada de frango. E todo mundo compra achando que é bovino, né? Quando a gente lê lá Texas, né? Isso é só o começo, não falei tudo ainda. Então, lembrando sempre, os ingredientes primeiro que vem na ficha são o que tem maior quantidade. A maior quantidade do hambúrguer é carne mecanicamente recuperada de frango. O segundo ingrediente é água. O terceiro ingrediente é gordura bovina. O quarto ingrediente é carne bovina. O quinto é carne de ave. Eu vou continuando. Proteína vegetal de soja, maltodextrina, sal, coentro, aromas naturais de carne, cebola, alho, pimenta, bacon, fumaça em pó, estabilizante tripolifosfato de sódio, corante natural de caramelo, antioxidante e realçador de sabor monossódico INS 621. Isso é um hambúrguer de 80 gramas. E aí eu pergunto para vocês, como vai tudo isso dentro de um hambúrguer de 80 gramas, sendo que para fazer um hambúrguer a gente precisa de um ingrediente, que é carne. Então a gente vai falar isso para vocês, só para vocês entenderem um pouco e chocar a diferença de um hambúrguer artesanal e um hambúrguer industrializado. E eu também, antes de começar, eu queria falar uma coisa para vocês. A gente bate sempre na tecla do curso da saudabilidade. E aí as pessoas perguntam assim para nós: ah, mas hambúrguer é saudável? Quem acha que hambúrguer é saudável? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3... 4 pessoas? Mais ou menos? Tipo artesanal, sim. Tipo artesanal, perfeito. O que é saudável? Como a nossa amiga falou, depende dos ingredientes que são feitos, como a forma que é feito e quem faz, né? Então, de repente, se vocês têm uma carne mecanizada, né, que é o que escreve lá no começo, provavelmente não seja um hambúrguer saudável. Mas se vocês têm procedência da carne que vocês compram, se vocês quiserem arriscar um pouquinho mais, fazer o próprio pão, que não é difícil, né? A gente já faz pão caseiro, não é de hoje, e quem não faz, já viu muita gente fazendo em casa, e quem não faz ou não fez, gosta muito de comer o pão assadinho quentinho. Não precisa fugir muito do comum, mas um hambúrguer é, sim, uma comida saudável, desde que tenha uma carne de qualidade, um pão de qualidade e um queijo de qualidade, tá? E aí, o que faz com que o hambúrguer às vezes deixe de ser saudável é os acompanhamentos. Coca-Cola, a própria batata, que o nome já diz, frita,
E esses acompanhamentos faz às vezes com que o hambúrguer em si fique com essa fama de não ser saudável. Mas é nada mais que uma carne, uma proteína que a gente come todo dia no almoço, um pão que todo mundo come pão e um queijo, se for um queijo bom, melhor ainda, se for um queijo de mercado não é tão ruim. Mas o ruim mesmo são os Hot Pocket, né? Que precisa de muito conservante, muito mais do que esse que eu li, e os hambúrgueres congelados que normalmente a gente encontra por aí por 60, 70 centavos e quando a gente coloca ele não é um hambúrguer bom, tá bom? Só para vocês terem uma... Pode passar. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente vai falar, tá bom? Quando eu passar o slide, vocês vão responder essa daí para a gente fazer um planinho de negócio. A gente sempre faz isso, então ao invés de vocês virem aqui e tentar uma receita, a gente faz um plano de negócio. Terminando isso, a gente vai descer para a cozinha e eu peço que vocês passem no banheiro e lavem as mãos, que lá a gente vai mexer com o hambúrguer. A gente vai descer para a cozinha, os hambúrgueres já estão pré-moldados, os pães estão lá para a gente cortar, a gente vai fazer como se fosse uma produção de hambúrguer dentro da cozinha. Professor, a gente vai comer esses hambúrgueres? Bom, mas como a gente vai fazer? A gente vai montar, a gente vai colocar umas pessoas que eu mais ou menos já sei quem vai ficar na chapa, algumas pessoas vão ficar no pão, outras pessoas vão ficar embalando. Então a gente vai fazer uma linha de produção mesmo, saindo de lá da chapa, colocando no pão, enrolando, vai ter um papel bem legal, a gente vai fechar e montar todos esses hambúrgueres. Quando terminar, a gente sai para o salão, cada um leva o seu hambúrguer para ficar ali no salão, eles vão... Sempre fazem o coffee break que eles falaram, sempre tem um suco. E eles pegam também essa fichinha que está com vocês, que eu peço depois que vocês tenham tempo. Tem gente que está sem, né? E aí pega lá com eles, você. Para escrever o nome, o endereço, né, o telefone, acho que tem. E embaixo onde tem a observação, se vocês quiserem deixar o curso que condiz com quem pode fazer, não hoje, mas algum dia, por favor, tá bom? Que eles vão chegar lá, é mais fácil, que eles já sabem o que está escrito. E como é seu nome? Bianca? Bia. Aí chego lá e falo pra Bia, Bia, o seu já está preenchido, então fica mais fácil, dá tempo até dela comer o hambúrguer dela mais tranquilo, tá bom? Vamos lá, Nath. A história do hambúrguer. Vou sair daqui da frente para vocês também lerem. O hambúrguer descobriu-se na América na metade do século XIX, trazido pelas levas de imigrantes alemães embarcados do porto de Hamburgo, razão pela qual seu primeiro nome no mundo foi Hamburger Steak, bife de Hamburgo. Como vocês podem ver, é uma comida muito americanizada, né? Fast food vem dos Estados Unidos com um grande boom para o nosso país e para os outros. Mas antes dos Estados Unidos, ele veio da Alemanha, tá? Então, Alemanha, se for um pouquinho mais para trás, tem toda uma história da carne moída, da França, que sobe para a Alemanha. Ela vem de lá para os Estados Unidos e chegando ali, como tinha muitos imigrantes chegando, eles fizeram como se fosse uma comida rápida, como a gente estava falando aqui, um pão, que é uma proteína, junto com... Não, um pão, que é um carboidrato, junto com a carne, que é a proteína, e um lanche rápido, tá? Como se... Eu vi o preço, a gente estava lendo, custava mais ou menos 70 centavos de dólares naquela época. Pode passar, Nath, por favor. E... Deixa antes, que eu vou voltar numa historinha com eles. Então, vamos pensar assim. Primeira lanchonete que foi feita nos Estados Unidos que todo mundo conhece. Qual é? McDonald's? Alguém mais quer arriscar outra? Burger King? A primeira lanchonete surgida nos Estados Unidos foi McDonald's, tá? É mundial, né? Hoje a gente tem McDonald's em qualquer esquina. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual foi a primeira hamburgueria que foi feita em Copacabana, no Rio de Janeiro? Todo mundo acha que é McDonald's também? Não? Pra gente dar uma acelerada, né, que lá não vai dar tempo. A primeira lanchonete que foi trazida para o Brasil foi um Bob's. E nem todo mundo gosta de Bob's, né? Todo mundo lembra do Burger King, lembra do McDonald's. Mas a primeira hamburgueria que veio para o Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi um Bob's. Pode passar, Nath, agora. Então, é só para a gente entrar um pouquinho na história para vocês entenderem. Depois desse tempo, em Marília começou a chegar faz uns 10 anos, 7 anos no máximo, né, as hamburguerias artesanais para cá. Antes disso, a gente sempre gostou do lanche da São Miguel, né?
ou do lanche do Beliscão, ou diversas hamburguerias que tem por aí na cidade, que tinha também no Bosque, né? Eu lembro quando tinha vários lanches no Bosque, mas ninguém fazia hambúrguer artesanal, todo mundo usava aquele hambúrguer que eu li para vocês, que no mínimo tem 18 ingredientes. Então a gente cresceu numa cultura se alimentando e cai naquilo que todo mundo fala, não vou comer hambúrguer no final de semana porque não é saudável. E pelo contrário, começou a mudar muito as hamburguerias e hoje a gente vê várias hamburguerias na cidade, ainda não tem na Zona Norte. Isso é uma dica para vocês, se um dia alguém quiser levar para frente, pode usar até a FAI pedir apoio, pode vir conversar com nós. A Natália é professora de panificação e confeitaria, então ela entende muito de pães, se alguém precisar fazer alguma coisa. E aí a gente se pergunta, o que precisa para se fazer uma hamburgueria? E aí eu coloco no primeiro slide para vocês, moedores de carne. E aqui a gente tem 3 tipos de moedores de carne, né? O primeiro, que custa entre 600 e 700 reais. O segundo, que está na faixa de uns 200 reais, que também é elétrico. E tem um terceiro, que é aquele manual, que está na faixa de uns 70 reais. É difícil moer carne em casa? Não, né? A nossa aluna falou no fundo. Mas mesmo se você não tenha um moedor, a facilidade de pedir carne no açougue hoje é bem maior do que era antigamente. Antigamente eles não moíam bacon misturado com a carne, né? Hoje você chega no açougue e você fala, moe um pouquinho de acém com um pouco de bacon para mim, o cara já moe, mas antigamente eles não faziam. Por quê? Todo mundo pedindo, né? Hamburguerias crescendo, e eles fazem porque tem que fazer para vender, porque se ele não fizer, o outro cara do açougue vai fazer e ele vai perder. Então, se caso cada um não tenha nada disso, dá para comprar no açougue moído. Pega uma amizade com um açougueiro bom, porque o segredo do hambúrguer é uma carne fresca. Se tiver uma carne que não seja tão fresca, que já está um tempo... Esse boi já foi morto longe, já demorou para chegar aqui em Marília, já ficou um monte de tempo na prateleira do açougue. Quando a gente chega, está aquela carne escura, né? Isso já é uma carne oxidada que está muito tempo na prateleira. Então peguem uma amizade com a pessoa do açougue ou fornecedor de carne de vocês, quem não tiver o moedor ou quiser comprar um baratinho daquele ali, tá bom? Vamos lá, Nath. Aqui a gente coloca uma balança, né? Se for para venda, é indispensável ter uma balança. A gente vê por aí hambúrgueres de 200 gramas ou 2 hambúrgueres de 120 cada um, que dá os mesmos 200 gramas. Mas eu sempre me baseio assim, a gente precisa de 150 gramas de proteína num prato normal, de 150 a 200. O hambúrguer, mais o bacon, mais outra coisa que alguém for colocar, um hambúrguer de 130 gramas é o suficiente para um hambúrguer bom, ainda mais se tiver acompanhamento, tá bom? E um bowl, né? Eu coloco um bowl ali de alumínio, esse é até de batedeira, pode ver a base dele é de rosquear, para misturar, para fazer a mistura dos blends que a gente vai falar no próximo slide. Então são 3 processos que precisa: moedor, uma balança e um bowl para vocês misturarem a carne de vocês, tá bom? Vamos lá, Nath. Aqui eu coloco o molde, né? A gente tem um aro, que nada mais é que um aro de confeitaria. Ali a gente tem um modelador já mais legalzinho, e ali a gente já tem um outro mais evoluindo ainda, que fica mais firme. Caso vocês não tenham nenhum desse, dá para fazer na mão? Dá, normal. Só pesar, faz o molde na mão, demora um pouco mais, mas dá para fazer, tá bom? Aqui é uma parte bem legal. A diferença que tem, a gente vai fazer na chapa hoje, tá? Porque a gente não tem churrasqueira aberta. Mas a primeira hamburgueria que eu vi artesanal foi numa cidade do sul. Isso uns 13 anos atrás. E a gente passava numa avenida e a mente do cara de empreendedor era muito boa. E a gente vinha, era final do dia, e a gente passava nessa avenida e cheirava muito bacon, muito bacon. E a gente falou assim, vamos parar um dia para ver onde é essa hamburgueria. E a gente parou, chegando lá a gente se deparou, o cara tinha um balcão, faz de conta que a Bia é o caixa, como é seu nome? A Glance? A Glaís. Então faz de conta que a Bia é o caixa, a Glaís é a Glaís, né?
é a churrasqueira, que ela é a pessoa que toma conta da churrasqueira aqui. Eles tinham uma pessoa no caixa e uma pessoa na churrasqueira. Essa churrasqueira era feita de tijolinho, né, normal, e essa chaminé saía para essa rua que eu tô falando. Então dava 5h30 da tarde mais ou menos, esses caras colocavam várias tiras de bacon na churrasqueira e você passava ali 6 e pouquinho da tarde, você falava assim, eu quero parar ali. Dava 7h20, tinha fila. Eu voltei lá final desse ano de 2020 para 2021, a hamburgueria dos caras não tem mais a churrasqueirinha da Gladys, e ficam 8 motoqueiros para fazer entrega. E ela fica dentro de um posto de gasolina. É super pequeno, mas tinha 8 motoqueiros. O diferencial era carvão, né? Porque você tem o cheiro do churrasco, você tem o cheiro do bacon, e você consegue jogar essa chaminé para a rua, onde todo mundo está passando ali, e com certeza, final de tarde, 6h30 da tarde, acabou de sair do serviço, que normalmente a gente para fazer um lanche 3 e pouquinho. Tá todo mundo com fome, e o cheiro remete comida e todo mundo parava. A diferença é, uma dá mais sabor de carvão, né? O hambúrguer fica um pouco mais suculento, porque a chama, ela é um pouco mais quente que a chapa, então ela provavelmente dá esse caramelado por fora e deixa mais suculento dentro. Mas dá para fazer na chapa também, tá? Qualquer chapa, pode ser a frigideira, né? Pode ser uma chapa assim reta, pode ser aquelas chapas com friso, quem quiser deixar marcado, sabe aquelas marquinhas que ficam na carne, que também tem frigideiras daquele jeito. E vamos imaginar, eu tenho uma chapa, mas eu quero deixar o meu hambúrguer com gosto de churrasco. O que eu faço? Fumaça. Hoje já tem diversos tipos, né? Tem fumaça líquida, fumaça em pó. Só que ali eu trouxe para nós, a gente vai fazer uma experiência bem legal. A gente vai separar 3 pessoas, que eu já sei quem é, para ficar na chapa. Depois que essas pessoas tirarem da chapa, a gente vai colocar numa cuba, que a gente chama de higiene. E eu trouxe 4 toquinhos de macieira, né, que é de defumação. Então a gente vai queimar esses toquinhos no fogo, vai jogar dentro dessa cuba, deixa fechado um pouco, para pegar um monte de fumaça, entende? Então é um artifício para quem quer ter um gosto de churrasco, mas não quer usar alguma coisa industrial, que é aquilo que a gente estava batendo no primeiro item, que era aquele monte de coisa no meu hambúrguer. E aí eu pergunto, fumaça líquida tem alguma coisa industrial? Um monte de coisa, tá? E principalmente é em pó. Então, ali na Santo Antônio tem um lugar que vende churrasqueiras e eles vendem umas coisas para defumação. Comprem um dia para defumar qualquer churrasco que vocês façam. Muda totalmente o sabor. E a gente vai usar essa artimanha para defumar o nosso hambúrguer. Mesmo feito na chapa, a gente vai dar um gosto de fumaça nele, tá bom? Aqui é a chapa que eu falei para vocês. Então, dá para fazer na de ferro fundido, dá para fazer na Salteses, que é a frigideira do meio ali. Dá para fazer no grill, que a gente só usa para fazer pão na chapa, né? Ninguém usa o grill para fazer carne, né? Ele vem aquela imagem linda. 2 bifes de picanha, um monte de legumes grelhado e a primeira coisa que a gente faz é pão com manteiga. Ali tem as frigideiras que eu falei com os frios embaixo, não é caro, umas frigideiras daquela ali você vai pagar hoje uns 30, 35 reais, aquela segunda. As chapinhas são um pouco mais caras, né? Mas tá vendo? Só não faz hambúrguer quem não quer. E eu ainda, de verdade, eu sempre falo para as pessoas, eu falo para meus amigos, por que não tem uma hamburgueria aqui na Zona Norte, né? Com preço acessível, que consiga colocar os ingredientes, um exemplo, faz um hambúrguer básico de 15 reais, pão, carne e queijo, e você deixa o cliente colocar, cobra 2 reais o bacon, 2 reais uma cebola caramelada, 2 reais um cheddar, vai dar 20 reais um hambúrguer desse. Tem público aqui nessa região? Tem muito público. A gente sempre conversa sobre essa região, né? A gente conversa sobre a cidade toda, mas a gente sempre fala daqui. A Zona Norte tem 60 mil pessoas. É 1/4 de Marília. Marília está com 240, né? Quase 250. É 1/4 de Marília. E não tem uma hamburgueria artesanal. Então eu fico eu sou louco para abrir, mas ainda a gente não tem tempo, mas vocês que estão pegando esse papel na mão, dá para fazer, tá? Então quem arrumar um sócio, quem arrumar uma chapa, quem arrumar um pouco de paciência e força de vontade, consegue, tá bom? Vamos lá, Nath.
Perfeito, eu vou ler esse para vocês aqui porque é um pouco extenso. A gente vai falar do blend, né, que é a mistura, certo? O hambúrguer, eles peçam que tenha até 20% de gordura. Pode ter mais? Pode? Não? Alguém? Pode? Quanto mais gordura, mais saboroso. E pode ter até 40% de gordura, que ele não vai ficar mole, sabe? Que ele vai perder um pouco, né, de gordura na chapa, ele vai diminuir o tamanho, mas ele vai ficar mais saboroso. Quanto mais gordura, mais sabor. Quem gosta de picanha com uma gordura alta, né, aquela gordura amarela, sabe que vai ver, tem um pedacinho assim de carne, às vezes um pedacinho de gordura, e é muito sabor. Sobre os blends, o blend certo para usar são as peças do dianteiro. Então vamos pensar assim em cortes de carne. Coxão mole contra filé são peças do traseiro. Consegue entender? E são carnes moles. Se a gente fazer hambúrguer com essas carnes mais moles e colocar numa chapa daquelas vazada ou na churrasqueira, ele vai ficar mole. Quando você for virar, ele vai começar a espedaçar. E aí o pessoal fala, eu não sei fazer hambúrguer. O problema está na carne. A gente tem que usar carne do dianteiro. Então a gente usa ponta de peito, que é o peito mesmo, A100, tá? Ou ponta de agulha. Sempre pensa nessa parte. Elas são mais rígidas, elas têm mais gordura, mas elas ficam mais firmes para o hambúrguer, tá bom? Então aqui a gente coloca assim. No blend acontecerá a incorporação da gordura à carne, fazendo com que a gordura, ao ser submetida ao calor, seja ele qual for, ou da chapa ou do carvão, tá bom? Submetida ao calor, derreta-se, unindo a carne, transformando-se em uma carne marmorizada, cheia de sabor. Então a gente moe a gordura, faz essa mistura homogênea, tá? Para eles se misturarem esse sabor. As gorduras mais usadas são a do peito, pescoço e costela, que fica na parte dianteira do boi, tá bom? Então se um dia vocês forem fazer hambúrguer e não saber o que pedir, lembra sempre da parte da frente do boi. Então fala assim, eu quero uma parte da frente, o que você tem? Que o açougueiro vai saber explicar, tá bom? São peito, pescoço e costela. Costela tá muito famoso, né? Hambúrguer por aí de costela, né? A gente sempre vê. Tem um hambúrguer de carne, mas sempre tem o de costela ali também. Por causa da gordura. A quantidade de gordura aceita é no mínimo 15%. No mínimo, tá? Então mínimo. Pode ser bacon? A gordura? Pode. A gente falou aquela hora do açougueiro, né? Às vezes a gente pede para ele moer junto, pode ser. Então pode ser uma carne com menos gordura, um peito com menos gordura e 15% de bacon no meio, tá bom? Porém, é recomendado que o hambúrguer tenha em torno de 20 a 25% de gordura total do peso do blend. Então, se eu tenho um hambúrguer de 100 gramas, ele tem que ter mais ou menos uns 200, 250 gramas de gordura, tá bom? Além do sabor, a gordura é, em grande parte, responsável pela suculência do hambúrguer. Saber comprar a carne com a gordura na medida certa é o segredo. Um hambúrguer com muita gordura irá encolher na hora de grelhar. Para se preparar o blend, é preciso ter no mínimo 2 tipos de corte. Porém, no caso da costela, você pode usar apenas ela, pois ela já tem uma carne com bastante gordura e o resultado é um sabor bem característico e delicioso. Não esquecendo de equilibrar sua gordura, pois nesse caso é uma carne bastante gordurosa. Mais uma vez, saber comprar carne, saber conversar com o açougueiro, seja sincero, fala, eu quero uma costela para fazer hambúrguer. E ele vai, provavelmente, falar, pega uma mais magrinha, a não ser que você queira fazer vaca atolada, que é mais gorda, né? E aí você acaba pedindo. Mas tem essa facilidade de conversar com quem vocês compram, tá bom? Que isso é o primeiro passo de comprar bem. Vamos lá, Nath. Aqui a gente coloca a foto dos nossos hambúrgueres. Nossos não, mas o nosso está parecido. Vocês conseguem ver a quantidade de gordura no meio da foto? Tem bastante gordura, né? Então sempre pensam assim, ele tem que ter os pontos brancos mesmos que é da gordura. Vamos lá, Nath. Aqui, eu queria falar um pouco mais para vocês, mas depois, quem tiver interesse e quiser me mandar uma mensagem, eu deixo meu telefone e eu mando um PDF ou alguma coisa falando da harmonização do hambúrguer com a cerveja. Porque se a gente for aprofundar, não vai dar tempo lá. Que horas são no seu celular?
Já é 8h15. Então a gente tem que descer, preparar. Até 9h30 a gente tem que estar saindo de lá de dentro, tá bom? Porque a cozinha fecha 10 horas. Então tem uns alunos nossos de gastronomia, eles sabem. Até 10 horas tem que estar tudo limpo pra gente estar saindo de lá de dentro, porque as meninas fecham tudo. Vai dar tempo? A gente vai fazer de tudo pra dar, tá bom? De tudo, de tudo. Então aqui eu coloco. Semelhança. Ocorre quando os sabores do alimento e a cerveja são parecidos. E isso gera uma sensação agradável. Vamos ver uma semelhança. Um hambúrguer simples usaria uma cerveja simples, perfeito? Então um hambúrguer de carne, queijo e pão, você não vai pegar uma cerveja de abacaxi, mamão e coco para harmonizar com um hambúrguer simples. Por quê? Ele vai sobressair ao hambúrguer. Então você tem que pensar em semelhança. Se eu tenho um hambúrguer simples, eu uso uma cerveja simples, tá bom? Aqui a gente coloca contraste. Ocorre ao escolher um alimento e uma cerveja com sabores completamente opostos, gerando equilíbrio. Um exemplo, vamos lá. Eu tenho um hambúrguer com queijo gorgonzola, certo? A gente precisa o oposto do queijo gorgonzola. O que normalmente a gente faz... Vou voltar para o queijo Minas para ir para o gorgonzola. O que se come com queijo Minas que é o oposto? Goiabada. E quando come com o gorgonzola, eles têm o mesmo, eu não lembro o nome, mas o queijo branco e a goiabada chamam Romeu e Julieta, o gorgonzola eu não lembro, tem um outro nome que eles usam também. Mas consegue entender o oposto? Então se eu tenho um hambúrguer com uma carne legal e um gorgonzola, eu posso voltar para uma cerveja mais doce, uma cerveja de pitaia, uma cerveja de ameixa, algo mais frutado, diferentes ao extremo, mas que se casem. Consegue entender? E o terceiro, eu coloco adição. Ocorre quando você junta dois sabores e completa perfeitamente o outro. Vamos ver uma cerveja legal. Poderia ser um hambúrguer recheado com queijo Minas, certo? Só o pão, um pão australiano, um hambúrguer com queijo Minas e uma cerveja de café. Consegue entender? Então o cara foi lá, a gente sempre acompanha o pessoal que também faz gastronomia, a gente sempre passa para eles. Uma fazenda que tem em Minas Gerais que eles já conseguem moer esse café para fazer o pó de café. E sabe a casca do café? Todo mundo conhece, né? Eles tiram para fazer cerveja. Então eles fazem o pó e fazem cerveja com essa casca do café. Então ela tem muito gosto de café. Então aqui entra, quando ocorre junta dois sabores, e um completamente fica perfeito com o outro. Um exemplo, queijo Minas e café, tá bom? Tem muito mais opções para harmonizar e muito mais tipo de cerveja. Só que a gente ficaria aqui tempos falando. E eu tenho muita coisa de cerveja, se alguém quiser eu envio, tá bom? Vamos lá, Nath, ver se só o último. Bom, para entender um pouquinho do hambúrguer, né? Deu para entender? Mais ou menos, os blends, as chapas, acompanhamentos que às vezes não são tão bons, tá? Pra gente entender isso. E lembrando que o hambúrguer pode sim ser saudável, tá bom? Então a gente consegue ensinar isso para vocês na nossa faculdade, que não necessariamente o que a gente come, que todo mundo fala por aí que é ruim, a gente pode ter uma comida saudável, bem feita, de qualidade, com ingredientes bons, tá? E é isso, eu vou acender a luz. Agora eu quero que vocês... Até aqui tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos lá. Tiago, isso. Tiago, meu nome é Anderson. Vamos lá, Lili. Tiago, tem algumas dúvidas. Quando você falou da diferença entre o carvão e a chapa, Certo. a gente pode considerar algumas temperaturas? Considerar a temperatura da chapa para o carvão? O carvão ele vai trabalhar na ordem de 400 400, e a chapa vai uns 200, 230. Isso. Agora, a chapa ela vai, pessoal, tem gente que fala cauterizar, selar, o hambúrguer retendo O líquido. tá? O carvão ele não tem muito Essa diferença? Faz. Eu vou pegar um giz que eu gosto do giz para explicar para vocês. O que acontece, né? O que a gente falou para vocês do... Tentar fazer uma churrasqueira meia boca aqui. Mais ou menos, né? O que acontece? Quando o carvão é mais quente, você tem o jeito mais fácil de dar o ponto no hambúrguer. Então eu quero um hambúrguer mal passado, certo?
Na chapa, se ela não estiver extremamente a 230, ele vai soltar água. Quando a gente faz hambúrguer por aí, hoje lá se a gente colocar 20 hambúrguer na chapa, ela não vai dar conta, ela vai soltar água. A gente não consegue selar o nosso hambúrguer. E o que acontece com ele? Ele cozinha, perfeito. Na chapa, por ter os 400 graus, 380 mais ou menos, né? Ele caramela por fora, sela, e dentro ele mantém úmido. E aí você tem que procurar o quê? Imagine que aqui é a nossa churrasqueira. Esse pedaço tem mais carvão, né? Esse pedaço tem menos. Você sela de um lado do outro e joga para esse lado para ele chegar no ponto caso alguém queira. Se quiser bem passado, se quiser mal passado, perfeito. Se quiser bem passado, demora um pouco mais, coisa que na chapa é mais fácil. Então pode ser que tenha um hambúrguer bem passado na churrasqueira que esteja vermelho dentro, certo? Já pegou algum lugar que a gente vai falar assim, faz um bem passado, quando você morde está vermelho, né? Normalmente é feito em churrasqueira e é difícil você chegar e deixar ele cinza, cinza, cinza se ele selou bem e mantém ainda um pouco suculento. Então às vezes essa suculência deixa um pouco vermelho. E a outra? Só, não sei, eu queria só confirmar uma informação. Falam que na culinária o forte, na verdade, é matemática, esse negócio de dons, assim. Então é tudo mais ou menos matemática. Tempo, temperatura... Sempre matemática, isso mesmo. Tudo isso foi anotado. Sim, na verdade assim, para vocês, né, que talvez tenha alguém aqui que trabalha com cozinha, com o tempo é muito mais tranquilo a gente estar dentro da cozinha. Às vezes eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, eu sei se a panela de pressão está com pouca água ou com muita água pelo barulho. E eles falam, é nada. Eu falo assim, eu sei. Experiência de tempo e mesma coisa o hambúrguer, mesma coisa, mas continua. Só uma dúvida, você deu o exemplo da churrasqueira, da chapa, agora o que eu vejo muito usar é aquela grelha a Broiler, que é a casa pedra vulcânica. Inclusive agora tem uma ferramenta lá que quando a gordura cai, ela sobe. Ela sobe. Imitando uma churrasqueira. Show. Muito mais fácil de trabalhar. Ficou. E aí o que acontece? Como é seu nome mesmo? Anthony. O Anthony está falando pra gente de uma chapa que tem hoje em dia, que é charbroiler, né? Então aqui ela tem um cano ligado no botijão de gás, né? Dentro dessas canaletas, o que eles estão colocando, Anthony? Pedras vulcânicas, que simulam o carvão. Qual a diferença dessa churrasqueira para outra de carvão? Ela não sai tanta fumaça. Então, de repente, você quer ter uma dessa dentro de um restaurante e sua coifa não tem uma vazão boa. É uma válvula de escape para você não ter o churrasco. A gordura que cai dá o cheiro do churrasco, mas o que deixa o cheiro de carvão, de churrasco mesmo, são as pedras vulcânicas, tá bom? Se não tiver as pedras, porque aqui, né, fica todas essas pedras, né? E tem que trocar, tem gente que deixa elas queimar, elas... Quando essa chama, quem tá aqui dá pra ver, pega por baixo, ela encandece, deixa elas incandescentes, fazendo o mesmo papel do carvão, tá bom? Era só essas? É muito mais prático, mais limpo, mais fácil, é mais tranquilo. Só gasta gás, né? Essa é o gás indo pro preço que tá, a gente tem que sempre colocar o gás na conta também. Às vezes o carvão é mais barato para trabalhar. E as pedras, né? Também tem isso. Mas é um escape para quem não quer ter churrasqueira e não levar a coifa para a rua, igual a gente falou da nossa amiga. Entendeu? Só para finalizar, outra dúvida, acho que seria mais para a professora. Você falou que a harmonização de cerveja e do hambúrguer simpatizou muito a questão da carne, né? Mas, por exemplo, outro dia eu vi uma harmonização de uma IPA, né? Uma cerveja bem lupulada. Bem clara. Mas ela faz a harmonização mais com o pão. Certo. Né? Também existe essa possibilidade, né, da harmonização com o pão. Já era meio avermelhado, não sei se é beterraba, alguma coisa assim. Sim, vai depender do seu recheio. Se você for, tipo, cebola caramelizada, cebola roxa, por exemplo, vai depender do pão que você colocar, tipo um brioche, um pão doce. Aí, Um australiano amargo. um australiano amargo, sim. Então usou um pão australiano amargo, a gente parte para uma cerveja doce. Mais simples, consegue entender o processo? Só isso? E outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho muito legal o exemplo que o Anthony faz. Quando vocês forem para palestra, isso enriquece muito qualquer aula e qualquer palestra. Perguntem, perguntas pertinentes, né? Tem gente que dá um jeitinho ali para
Mas sempre tem alguma perguntinha, porque isso faz com que vocês, sabe, sempre dá uma coisa na cabeça. Então isso é bem legal. Obrigado, Tanta. Agora vamos lá, mudando a chave, ninguém tem mais dúvida? Não? Queria que a gente respondesse rapidinho. Dá uma folha para mim, Nath, dessa daí. Esse daí que é como se fosse um plano de negócio para uma hamburgueria. Então eu queria que vocês... Hã? Tá. Vamos fazer rapidinho e, de novo, eu tenho um material bem legal de hambúrguer. Quem precisar me envia a mensagem depois que eu envio para vocês. Tanto esse daqui quanto outros, tá bom? Então a gente coloca aqui. Qual local você montaria a sua hamburgueria hoje? Tá? Pode ser qualquer lugar. Pode ser igual eu falei, no Parque das Nações. Pode ser na FAIP. Pode ser pedir uma calçada para a dona Deise, para a filha que estava aqui, para colocar um trailer ali. Sabe, é só ideias que vem, mas pode ser qualquer lugar, tá? Aqui a gente coloca assim, crie a sua identidade. Vamos imaginar, eu quero uma hamburgueria para um público mais estudante. Eu quero uma hamburgueria para um público mais idoso. Poderia ser um hambúrguer para idoso, a gente bater nessa tecla da saudabilidade, falar que é um pão funcional, um hambúrguer com pouca gordura. Então criar uma identidade. Eu quero uma hamburgueria que eu gosto de música clássica e eu vou criar uma hamburgueria que o nome dos lanches sejam Beethoven ou qualquer um outro que vem da música clássica. Ou qualquer outra coisa que vocês pensem, tá bom? Aqui eu coloco para vocês escolherem um cardápio, né? O terceiro item. Professor, mas como eu vou escolher um cardápio num curto tempo? Escreva assim, exemplo. Eu moro na praia, então eu posso ter um hambúrguer de siri, um hambúrguer de carne de porco, um hambúrguer com carne bovina e gorgonzola, igual a gente falou, e vocês podem colocar na frente, sabe? Mais a harmonização de uma cerveja X. Pensem só em 3 hambúrguer, colocam e guardem com vocês, tá? Que isso vai ser muito... Pode ser carne de porco, pode ser siri, pode ser frango também, pode ser a mesma carne que a gente falou, pode ser um hambúrguer carne e queijo com um pão australiano especial, igual a gente estava falando. E aqui eu coloco embaixo uma palavra que é muito, 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 muito usada nos dias atuais da nossa linda e querida internet. Ou outro canal, que é a publicidade. Vamos imaginar que fizemos uma hamburgueria aqui no Parque das Nações. Onde vocês vão divulgar? Se é panfleto, se é Instagram, se é rede social, se é boca a boca, se é qualquer coisa disso. Mas pensar na publicidade antes do nome que a gente coloca no quinto, é a ação que vocês vão fazer e não simplesmente só montar uma hamburgueria ali porque não tem. É uma ação de publicidade. Então eu coloco assim, eu vou usar patrocinado no Instagram, ADS no Google para achar mais rápido, ou panfletagem, qualquer coisa voltado para esse tipo de publicidade, tá bom? E por último, não menos importante, o nome da nossa hamburgueria, né? Pode ser o que vocês quiserem colocar, tá bom? E aí, perfeito. Enquanto eu vou terminando, a gente vai desligando o slide. Lembrando mais uma vez, todo mundo sentido a cantina. Então esse corredor aqui de baixo, essa calçada que a gente está de baixo, até o final é a nossa cantina. Lavem as mãos primeiro, que lá a gente vai mexer com o pão, com a carne, com o queijo dos amigos de vocês, tá? Então lavar é bem melhor. Acho que não, Nath. Deixa eles levar isso daí. Pode deixar. Leva para vocês, tá bom? Tá, guarda eles, que aí fica guardado com vocês. Se um dia alguém quiser fazer uma hamburgueria e precisar de alguma assistência, vem que eu dou uma força na camaradagem, tá bom? Você falou da matemática. Pra gente finalizar, hambúrguer dá lucro? Dá muito lucro. Hoje eu comprei uns R$350 de carne mais ou menos. Eu fiz 50 hambúrgueres lá, não vai precisar fazer tudo isso. Rápido, tipo das 5 da tarde até as 6h30 eu fiz 50 hambúrguer. Se a gente colocar, alguém é bom de exatas aí, 50 vezes R$20 dá quantos? Quanto? Não, 50 vezes R$20 dá R$1.000, né? R$1.000, certo? R$1.000. Gente, para vender R$1.000 hoje em dia num restaurante, o Victor trabalha em restaurante, ele sabe, é muito difícil. E fazer 50 hambúrguer eu fiz em 1h30. Então vocês veem que dá para vender 50 hambúrgueres, vocês vão ver lá, a gente vai trabalhar junto,
por R$1.000 no dia, numa sexta-feira, num sábado bom, tá? Então dá para fazer e dá para ganhar muito dinheiro, tá bom? E é isso, a gente se encontra lá. Não esqueça de lavar a mão, tá? E eu vou entregar jaleco. Guarda para você. Jaleco para todo mundo, tá? Branco. E aí vocês coloquem touca, jaleco e lá a gente separa quem vai fazer o quê, tá bom?